Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este nosso ponto de encontro de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Cardassali e tenho imenso prazer de estar aqui com vocês nos canais da Safeliz que nos proporciona essa oportunidade. O link que aparece aí na sua tela, para aqueles que estão entrando pela primeira vez, não custa lembrar para quem já está. Se você fizer sua inscrição, você vai receber notícias e novidades da Safeliz e vai também receber o estudo diário da lição e o resumão, que é a lição completa. Assim, você poderá também postar os seus pedidos de oração, enviar os seus comentários, lembrando sempre que a Safeliz mantém uma equipe de intercessores e mais e melhor até do que isso, é o fato de que nós, como família, podemos e devemos orar uns pelos outros. Eu tenho o hábito de ler todas as postagens, cada dia, para ver o que as pessoas estão escrevendo e as mensagens, os recadinhos. Eu agradeço toda a mensagem carinhosa, todos os cumprimentos que eu recebo, mas de forma muito especial presto atenção nos pedidos de oração que eu apresento a Deus diariamente em oração. Assim, este canal nos proporciona essas oportunidades. E fica aqui o meu incentivo para que você possa compartilhar a lição com o seu grupo de amigos. Há pessoas que não receberão esse conteúdo se não for por meio da sua ação de compartilhar. Então fica aqui a nossa motivação, compartilhe. E a estes que recebem o compartilhamento, o meu abraço, o meu carinho e a minha satisfação de ter vocês entre nós também. Nós estamos avançando nos estudos da lição deste terceiro trimestre, lição 3, Vida e Morte. A lição geral tem como tema Cristo em Filipenses e Colossenses, e chegamos a essa lição número 3. E antes então de irmos para o verso para memorizar e a introdução, convido você a uma palavra de oração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos por teus cuidados e por todas as tuas promessas de que nos haveria de dar entendimento, sabedoria, para compreendermos a tua palavra. Guia-nos, segundo a tua promessa, por meio do teu Santo Espírito, a toda a verdade. E ajuda-nos, Pai, a entesourar essa verdade em nosso coração e ter uma disposição de viver segundo os ensinos aqui apresentados. Abençoa esta comunidade maravilhosa de irmãos e amigos que se conectam aqui nos canais da Safeliz e que recebem esse conteúdo. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. O verso para memorizar está em Filipenses 1:21, que nós vamos voltar a esse texto logo aqui na segunda-feira. Ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, vamos nos situar mais uma vez, lembrando que Paulo havia passado pela cidade de Filipos, é a primeira cidade da Europa a receber o Evangelho. Paulo vai para Filipos por uma visão que ele teve, dirigido diretamente pelo Espírito Santo, está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo não lhe permitiu e o direcionou para a Macedônia. Quando o varão macedônio apareceu dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo chega à cidade de Filipos, não havia sinagoga ali naquele lugar, e ele se retira num sábado para adorar a Deus segundo o seu costume, e lá ele conhece Lídia e outras pessoas. Depois, quando ele foi preso, o carcereiro e sua família, assim a igreja de Filipos foi fundada. Isso foi na sua primeira viagem missionária. Quando Paulo agora se encontra preso em Roma entre os anos 60 e 62, muito possivelmente ele já teria visitado Filipos pelo menos mais uma vez ao final da terceira viagem missionária. E ele escreve então 4 cartas desta prisão. Era uma prisão domiciliar em Roma. Os soldados de elite da guarda pretoriana estavam ali acorrentados a Paulo, mas ele tinha liberdade, estava em uma casa, não estava numa prisão, podia receber visitas, podia receber as pessoas. A sua segunda prisão foi realmente dramática, e nesta primeira prisão, uma prisão domiciliar, ele escreve 4 cartas que são conhecidas como as epístolas da prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E nesta oportunidade, Paulo não sabia ainda o que iria acontecer com ele. Ele ainda não havia sido julgado.
Posteriormente, ele foi julgado, depois de escrever a carta aos Filipenses, e foi libertado por um período de tempo, aproximadamente 4 anos, ainda Paulo ficou livre, quando muito possivelmente ele faz a terceira visita a Filipos. Então ele ainda não sabia o que iria acontecer com ele. E nesse momento ele poderia ser libertado, condenado. E, portanto, se condenado, passaria pela morte. E muito desta sessão que nós vamos estudar em Filipenses aqui nesta semana, não teremos textos de Colossenses, só de Filipenses, do capítulo 1, verso 19 até o final, que é o verso 30. Essa é a nossa porção, Filipenses 1, 19 a 30. Então, muito do que nós vamos estudar gira em torno dessa situação, dessas reflexões que Paulo está falando, está fazendo sobre o significado da vida, se ele vai viver, se ele poderia morrer, o que isso significa para os filipenses, se ele morre, se ele continua vivo. Então, essa vai ser a temática da nossa lição. A lição na introdução, ela nos lembra de que a morte não fez parte dos planos de Deus. A morte é uma intrusa, é uma inimiga. Ela não é natural. Ela é natural por consequência do pecado hoje. Mas ela não é natural de acordo com os planos de Deus, tanto é que a morte será o último inimigo a ser eliminado. Cristo ganhou o direito de eliminar a consequência da morte. E ele o fará quando ele voltar nas nuvens do céu, na glória da sua majestade. 1000 anos depois ainda haverá a morte dos ímpios e pecadores, e aí a morte desaparece do universo. Então a morte não é algo natural. Embora, diz aqui a lição na introdução do sábado à tarde, disposto a morrer por Cristo, Paulo tinha confiança em seu propósito, no propósito para o qual Deus tinha chamado ele para o ministério. O mais importante para ele era honrar a Cristo, glorificar a Cristo pela vida ou pela morte, não importava. Para Paulo não era tão significativo viver ou morrer, conquanto ele honrasse e glorificasse a Jesus e pudesse pregar o evangelho para o maior número de pessoas possível. Irmãos, daqui já nos vem a primeira lição que o próprio autor faz aqui uma aplicação. A vida é curta. Alguns vivem vidas mais curtas do que outros, mas a vida, de um modo geral, 70, 80, e Salmo 90 diz que passa disso é fado e canseira. E nós precisamos lembrar, irmãos, que nós estamos aqui para causar o maior impacto possível com quem quer que seja que nós nos relacionemos. Não importa, irmãos, se nós estamos em um ambiente de passeio, se estamos em um ambiente de trabalho, se estamos em um ambiente de lazer, em nossa vizinhança, na escola, onde quer que for. Onde quer que estejamos, nós devemos pedir a Deus que nos dê uma mentalidade de compartilhar o Evangelho. Nós precisamos pedir isso a Deus porque isso não é natural em nós, irmãos. Se você tem dificuldade para falar, use o recurso do livro missionário. Use o recurso, tenha sempre um livro missionário à sua mão. Há muitos irmãos que fazem isso. Uns porque amam fazer isso, outros porque têm dificuldade para falar, para expor alguma coisa do Evangelho, entrega um livro. Então, tenha sempre uma semente do Evangelho à sua mão para entregar a quem quer que seja com quem você entrar em contato. Vamos pedir, vamos orar para que Deus nos dê esta intuição, nos dê esta inclinação, nos dê esta convicção e nos permita cumprir isso por meio de nossas ações. Nesta semana, diz aqui o autor, nós veremos que essa foi uma das razões mais importantes que levaram Paulo a escrever aos Filipenses. O propósito de vida. Diante de circunstâncias difíceis, diante de uma possível morte, condenação e morte, para Paulo, o maior de todos os propósitos era honrar e glorificar a Cristo e pregar o Evangelho. Que seja esse também, irmãos, para nós, o nosso maior propósito, a nossa maior alegria.